Ele é praticamente uma lenda dos quadrinhos, editor de vários clássicos desde os anos 80. Quem é ele e o que ele faz atualmente? Você vai ver agora. Mas primeiro, roda a vinheta. Olá, eu sou o Gilson e junto com o meu amigo Juninho formamos os dois nerds, aquela dupla de velhos nerds que não entende de nada, mas adora uma boa prosa. E a prosa de hoje promete. Antes da gente apresentar aqui o nosso ilustre convidado, Juninho, tudo bem com você? Tudo ótimo. E Gilson, hoje não é nem convidar, hoje é palestra, hein? Hoje é palestra. Hoje é palestra. Então, sem mais delongas, vamos ter a honra de prosear hoje com Leandro Luigi Delmanto, um verdadeiro ícone dos quadrinhos. Os fãs de velha guarda, como eu e o Juninho, que leram muitos quadrinhos nos anos 80, fazem referência para essa figura aí. Leandro, prazer enorme ter você aqui com a gente, proseando com os dois nerds. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra a gente poder conversar com você. O prazer é todo meu, Gilson e Juninho. É o que eu vivo falando, né? Não há nada melhor que um dedinho de prosa sobre quadrinhos, né? Então é sempre meu assunto predileto em qualquer roda de amigos, assim, de conversa, vamos falar de quadrinhos, né? E eu tô aqui para isso. Que legal. Juninho, o homem chegou, Juninho aos dois nerds. Chegou, olha só, né? Que honra, né, Gilson? Só tão importante nas publicações que a gente leu, né? E que agora está com um trabalho muito legal de um resgate interessante aqui. Até por isso aqui eu mudei meu fundo aqui, estou aqui na Avenida São João aqui. Aqui tem a Praça do Correio, aqui se precisar postar alguma coisa, viu, Gilson? Vou mandar para você que tem aqui o Correio Central aqui. Tem um sanduíche muito bom aqui nessa lanchonete, que tem uns 80 lanchonetes, esqueci o nome aqui. E o resto aqui quebraram tudo, né, Gabaú? Mas também vai ser um papo de nostalgia, com mais nostalgia ainda, e planos para o futuro. Pois é, cara. Antes de mais nada, aquela velha pergunta que o Léo já deve ter respondido diversas vezes nos podcasts da vida que ele participa aí. Ô, Léo, como começou essa paixão pelos quadrinhos, né? E que parece que já não tem fim, que até hoje se demonstra onde as pessoas têm a oportunidade de te ouvir falar, de ver falando, a paixão está sempre exacerbada, né? Então, como surgiu essa paixão pelos quadrinhos? Né? Isso é um caso de amor antigo, viu? Desde moleque, assim, desde que eu me conheço por gente, os quadrinhos sempre estiveram presentes no meu dia a dia, né? O meu pai, já falecido, Bruno Delmanto, ele trabalhava, quando era garoto, assim, ele trabalhou na distribuidora Abril, que foi antes de existirem a Dinap, né, e tal. Já existia a Fernando Quinalha, né, mas não existia a Dinap. Então, assim, ele fez muitos contatos com outras editoras, conheceu o pessoal da Ebal, né, e tal. E ele vivia trazendo, ele sempre ganhava um exemplar de cada publicação da Abril. Então, minha casa era sempre cheia de livros e quadrinhos da Disney, né, da Mônica, tudo isso. E eu vivi, comecei a ter afinidade por isso. E eu sempre comento, né, eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe, né, me ensinando a ler através de quadrinhos. Né? Eu aprendi mesmo a ler antes de entrar na escola com quadrinhos, né? Então, assim, tem uma ligação afetiva muito forte, né? E até uma vez eu já contei isso em alguns textos, alguns prefácios. Teve uma noite que meu pai voltou do Rio de Janeiro, ele foi fazer um serviço lá, e ele trouxe uma caixa enorme, assim, e... Nossa, como eu estava acostumado a ler Disney só, né? Para mim era tudo. E aí, de repente, comecei a tirar Batman,
Desafiador, Super-Homem, Super Duplas, né, e tal, um monte de coisa assim. Cada revista uma mais linda que a outra, né? Então, assim, tem uma importância gigantesca na minha vida, né, os quadrinhos, né? Eles são não só a minha ferramenta de trabalho, né, mas eles estão inseridos na minha própria essência mesmo como ser humano, né? Tem um amigo meu, ele gostava de usar muito esse termo, né? Ele se referia ao super-homem como uma espécie de bússola moral, né? Então, assim, muito das coisas boas que eu aprendi, assim, muito disso daí foi através dos quadrinhos também, né? Então, tem uma importância gigantesca na minha vida, né? Quadrinhos faz parte de mim mesmo. Bom, então agora que você já contou aí a sua jornada de fã, e aí tem a transformação, ganha os poderes de fanboy. Como você disse, virou Roy Thomas brasileiro. Quem dera, hein, cara? Poxa vida, hein? Vocês falaram, é uma figura super importante esse do fanboy, né? Como que você entrou pro mercado? Então, isso foi muito curioso, assim. Foi no final dos anos 70, eu mandava muita carta, assim, para sessões de cartas das revistas, né? E hoje é uma coisa que não existe mais, né? Sessão de cartas é uma coisa que não faz parte do dia a dia dos leitores, né? E para mim sempre foi uma coisa importantíssima, porque a primeira coisa que eu lia quando eu comprava uma revista na banca, eu virava até o final, até as sessões de cartas, para ver as dúvidas dos leitores, e saber o que estava sendo prometido para frente, o que ia ser lançado e tal. Então, de cada revista, de toda revista, a minha primeira leitura sempre foi sessão de cartas, né? E aí, como eu mandava muita carta lá para a editora Abril, por causa das revistas da Marvel, que eles tinham assumido, né, alguns títulos da Marvel há pouco tempo, eu tive a sorte de ter algumas cartas publicadas, né, na Heróis da TV, nas Super Aventuras e tal. E aí, um belo dia, o João Paulo Martins, o JP, né, que todos vocês conhecem, né, hoje é um tradutor famoso e tal, ele ligou na minha casa, né? E foi muito engraçado, porque, pô, era um molecão, né, assim, e só lia os nomes das pessoas nos expedientes da revista, né, e tal, nas sessões de cartas. E aí foi uma surpresa. No início eu achei que fosse um trote, assim, de alguém, né? Mas aí depois não, eu vi que era o próprio JP mesmo, né? E aí a gente ficou conversando mais de 2 horas no telefone, né, no sábado à tarde e tal. E ele falando eles estavam lançando o Warlock, né, do Jim Starlin no Brasil na época e tal. Aí ele respondeu uma série de dúvidas minhas, o personagem, né? E foi muito legal, foi muito, muito especial para mim, porque é aquela coisa, né? Eu tinha vencido aquela barreira, né, entre o leitor e a revista, né? E aí eu me candidatei à vaga, tal, fiz umas entrevistas e aí toparam e eu comecei a trabalhar. Eu entrei lá em fevereiro de 87 na Abril. E, puxa, foi um sonho, né, cara? Porque eu saía de casa feliz da vida, né? Porque eu ia ia mexer com coisas que antes eu só lia, né? O produto final. Mas de repente eu estava ali participando da produção da revista, né? E lá na Abril eu fiquei pouco tempo, né? É curioso isso, porque eu tive a chance de trabalhar com títulos muito, muito fortes, muito importantes, né? O Batman Cavaleiro das Trevas, o Ronin, The Miller, o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen do Alan Moore, né? E tantas outras coisas legais, o Crise nas Infinitas Terras, o Espada Selvagem, né, com tantas coisas do Barry Smith, do John Buscema, né? Então, de repente, o meu dia a dia se transformou num sonho acordado, assim, né? Isso foi muito, muito gostoso. Na época tinha aquele costume de adaptar algumas artes originais para a cronologia daqui. Então, todas aquelas alterações que faziam, que o pessoal abomina e amaldiçoa e tal, eu descobri lá na prática como que eram feitas, né, essas coisas todas, né?
Mas eu Aqui, fiquei lá de 87 até finalzinho de 88, assim, lá na Abril. E aí depois me convidaram para trabalhar na Editora Globo, né? E aí eu fui para lá porque eles estavam querendo desenvolver um setor de quadrinhos lá, que até então eles tinham só coisas clássicas, né? Tipo Mandrake, Fantasma, Tex. E eu fui para lá para cuidar desses títulos também, mas para cuidar de uma linha nova de quadrinhos de luxo, né? De minisséries, de graphic novels e tal. E tentar implantar algum título, algum material de super-herói lá para eles, né? E aí eu entrei lá em 89, né? Eu fiquei lá de 89 até... Nossa, eu fiquei bastante tempo, acho que tem uns 9 anos lá, mais ou menos. Leandro, Foi assim, né? Eu entrei dessa maneira, mas foi com um telefonema. mas assim, aproveitar o luxo da sua presença aqui, mas assim, quando você falou, desculpa, que entrou em fevereiro de 87, né? Esse material aí que o pessoal considera assim, as obras-primas dos padrinhos, né, que são Watchmen, o Cavaleiro das Trevas, tal, isso tudo caiu na sua mão muito rápido, né? Foi, cara, foi. É o que eu Eu digo tenho assim, sempre, parece que você chegou lá e esses 2 anos, de 87 e 89, você pegou o auge da coisa, né? eu tava no lugar certo, na hora certa, né? Eu dei muita Hora sorte certa. mesmo. Porque, assim, hoje é muito comum, né? A gente sabe muito bem o que é quadrinho de luxo, quadrinho adulto e tal. Na época, quadrinho adulto era só quadrinho da LPM e da Martins Fontes. E geralmente eles tinham um cunho erótico, né? Esses eram os quadrinhos adultos, né? Mas de repente você era tem miolo preto e branco, né? Miolo preto e branco, né? Exatamente, eram raras as edições coloridas, a maioria era preto e branco, em formatão e tal, né? Mas de repente você se depara com o Cavaleiro das Trevas, com o Watchmen, né? A temática é completamente diferente, né? Não é aquela coisa juvenil, né? Muito menos infantil, né? Você tinha noção naquela época do quanto importante ou de quanto sucesso Cavaleiro das Trevas poderia fazer? Acho que ninguém tinha, né? Ninguém na verdade tinha. Acho que nem o próprio Miller, quando ele fez o material, ele tinha noção disso, né? Depois virou uma coisa assim maior que a vida, né? Que os americanos gostam de dizer, né? Mas na época ninguém tinha noção, ninguém sabia exatamente o que era quadrinho de luxo, o que era quadrinho adulto, né? Até porque começaram a lançar umas coisas assim e achavam que só por ser em formato americano podia ter uma temática, podia ser vendido para leitor adulto, né? E aí alguns desses títulos assim foram um fiasco total, né? Porque criou-se uma expectativa muito grande no setor de vendas por esse tipo de coisa, né? Esse formato diferenciado e tal. E não adiantava ter só o formato americano por si só não dizia nada, né? Era só um formato. Era o conteúdo que ditava as regras, né? Desse mercado todo, né? Legal. Você passou, você disse aí que assim, sua passagem na Abril acabou sendo fantástica e rápida também, né? Porque o período foi curto, né? Foi mágico, intenso e rápido. E na Globo, o período foi bem maior, pô, quase uma década, né? Quase 10 anos na Editora Globo. Eu me lembro que no meado dos anos 90, a Globo, que era uma mutação da RGE, né? Tinha virado editora Globo, deu meio que um troco na Editora Abril pela rasteira que a Abril tinha dado lá no início dos anos 80, quando adquiriu o direito dos outros personagens da Marvel que ela não tinha, que eram da RGE, e a Abril adquiriu. Mas no meio dos anos 90, algo semelhante aconteceu com meio que o troco que a Globo deu quando alguns personagens da Marvel misteriosamente apareceram em títulos da Editora Globo. E eu fiquei espantado porque era um grupo que eu não conhecia e era Marvel ali. Como foi para você trabalhar com Marvel agora pela Globo, Luiz? Você teve participação? Me perguntaram isso recentemente também e foi muito curioso, porque esse material aqui no Brasil ele era licenciado por algumas empresas, né? Material da Marvel e da DC. Então tinha uma empresa que cuidava dos direitos autorais desses materiais aqui no Brasil.
e a gente fazia contrato não com a Marvel, mas com essa empresa, que ela mostrava para a Marvel, para a DC, é isso, tal, pode assinar, e estava feito o contrato. E acho que eles estavam querendo forçar a Abril a mudar o contrato deles, né, e tal, e ofereceram para a gente os títulos que haviam acabado de lançar nos Estados Unidos, tipo Excalibur, o New Warriors, né, o Guardians of the Galaxy, o novo Ghost Rider, né, então uma série de coisas legais assim, e ofereceram para a Globo, né, mas aí foi engraçado, porque eu falei, mas não pode, né, isso aqui faz parte da cronologia da Abril, né, a gente não pode lançar isso agora, tá muito na frente, né, a gente vai dar maior problema isso aí. Mas eles realmente insistiram, né, isso, e já que eles estão oferecendo, vamos publicar, né? E aí foi bem isso, né, cara? Foi uma molecagem, né, na verdade, né? Eu dou a mão à palmatória. Mas quem que não faria isso, né? Todo mundo... você quer publicar tal coisa? Lógico que eu quero, né? E aí a gente lançou a revista Marvel Force, né? E algumas coisas, né? Algumas graphic novels e tal, algumas edições especiais. Mas aquilo não durou muito tempo, assim, né? O pessoal da Abril, com certeza, né? E com toda razão, deve ter ficado muito puto, assim, na época. E eu sei disso, né? Porque eu conheci o pessoal de lá e tal. E aí foi aquela coisa, né? Algumas pessoas deixaram de falar comigo, não sei o que e tal. E aí depois, né, deu tudo certo, né? A gente se entendeu e tá tudo ok, né? Mas foi muito curioso, né? Foi um período muito turbulento, assim. Mas não durou muito, né? A Abril recuperou os direitos desses materiais e tal, mudou o contrato, como era a intenção inicial dessa empresa de licenciamento, né? E a gente tentou manter a revista viva, né? A gente substituiu alguns materiais, né? Colocou material da Epic Comics no lugar, aquela linha, a Shadowline Saga, né? Que tinha o Dr. Zero, o Powerline, o Saint George. Era um material bem bacana, mas ele tinha um apelo muito adulto, assim, não era, era um super-herói muito complexo, né? E fugia muito do que era o material do Marvel Force, né? E aí acabou não emplacando, né? A gente acabou tendo que cancelar a revista, né? Infelizmente. Mas foi muito divertido, né? Eu tenho que reconhecer que foi muito divertido mexer com esse material na época, assim. Eu me lembro, eu vi edições, uma vez que teve edições do Pantera Negra. E teve esse material é tão legal, né, cara? E tinha também, quando eu vi o novo Motoqueiro Fantasma ali, eu fiquei louco. Eu achei massa demais, era coisa nova, assim, que não tinha, fugia do espírito que estava a arte era legal, a arte era se eu não me engano, era do Mark Teixeira, né? Era muito bacana. E muito tinha bacana. Até os Guardiões da Galáxia, eu lembro dos Guardiões da Galáxia, de ter lido alguma coisa assim na RGE, né? E eram umas histórias que eu achei do caramba, assim, achei muito legal, né? E esse material novo era do Tim Valentino, mas tinha uma série de coisas legais, assim. Aparecia o Vance Astro, né, com o escudo do Capitão América e tal. E tinha uma ligação, assim, com os Novos Guerreiros também, que era um grupo de super-heróis muito simpático, assim, muito bacana, né, na época. Era legal mesmo. Era bem bacana. E pra gente era engraçado, porque pra gente sinônimo de quadrinhos era Editora Abril, né, Gilson? Nossa geração. A gente viu que caramba, e assim, e a linguagem gráfica era outra, né? As capas também eram mais sérias e isso. Era outra parada, né? A gente tentava mudar algumas coisas, fazer uma coisa diferenciada, assim, do que era feito na Abril, né? Na Globo, só para fechar assim, acho que o título mais importante que eu cuidei lá foi... o Tex foi um material muito, muito curioso para mim, né? Eu que sempre fui um leitor de super-herói, né? E esse material clássico, assim, por causa do gibi semanal, o Tex era uma coisa que eu não tinha hábito de ler, né? E de repente eu me vi editando o material deles, né? E aí teve o Sandman, né? O Sandman foi um título importantíssimo, assim, que eu cuidei, que eu tinha tentado lançar alguma coisa quando eu trabalhei na Abril, mas não rolou nada, né? E quando me chamaram para trabalhar lá,
eu perguntei, bom, e o Sandman, né? O cara tirou uma pilha, assim, né? O Eduardo Macedo, que era o diretor comercial que me chamou para ir lá, tirou uma pilha do Sandman e mostrou para mim, aí esse aqui, né? Aí eu falei, putz, esse material é fantástico, né? Isso aí é maravilhoso, né? E aí foi uma das razões que eu resolvi aceitar trabalhar na Globo, foi o Sandman, né? Eu adorava esse material, eu tinha uma verdadeira paixão pelo quadrinho do Neil Gaiman. Ô, Leandro, te interrompendo, você falou do Sandman, né? Aí eu lembrei aqui também. Por que Sandman e V de Vingança não saíram pela Abril? O que Então, aconteceu para que elas não acontecessem? Foi engraçado. Talvez o tipo de arte das primeiras histórias do Sandman não tenham chamado muita atenção do pessoal lá na Abril, né? Eu sabia que o foco do Sandman não era a arte em si, mas assim a história, né? É só lendo o Sandman. A gente tem que concordar. Se você for olhar a revista do Sandman, os primeiros números, putz, a arte é meio estranha, assim, né? Um negócio meio diferente demais. Ainda né? mais para aquele tempo, né? Ainda mais para aquela Exatamente, né? né? Aquelas coisas todas vistosas, tudo muito bonito, muito colorido e tal. De repente, era o Sankit e o Mike Grindelberg que desenhavam, né, as primeiras histórias do Sandman. O Sankit, ele fez uma coisa assim que lembrava um Bernie Wrightson meio resfriado, assim, sabe? Aquela coisa que não era um Bernie Wrightson muito bom, assim, tava meio cansado, né? Covid. E assim, eu adoro a arte dele, né? Mas ficou uma coisa assim muito estranha, assim, não era bem o estilo final dele, né? E realmente a arte não era um atrativo muito forte, não. E o V de Vingança também é que nem eu te falei, né? A gente estava naquele momento que estávamos descobrindo o que era quadrinho adulto, ninguém sabia muito ao certo, né? Então, Vingança era um material a mais, uma minissérie a mais, assim. O Alan Moore, embora ele já tivesse publicado algumas coisas aqui no Brasil, como Monstro do Pântano e tal, Monstro do Pântano nunca foi um campeão de vendas. Nunca foi uma coisa assim. Ele era muito hermético, né? Muito difícil de se ler. E não era todo mundo que gostava, não, né? Imagina, numa era em que os super-heróis reinavam, né? Absolutamente e tal. Um cara vindo do pântano, com umas histórias estranhas, com os personagens esquisitos e tal, uma temática mais forte, não agradava assim o público juvenil, né? E as histórias dele foram apresentadas para um público inicialmente juvenil, né? E então assim também não houve muito interesse na época, né? O Watchmen tinha acabado de ser lançado, né? Ainda não se sabia muito bem, mas tudo indicava que estava vendendo bem e tal. Mas demorava um pouco para a gente ter uma real noção do que era um sucesso ou não naquela época. Era muito demorado. Hoje não, hoje você tem, pela repercussão que você vê na internet hoje, nos canais, nas redes sociais, você sabe se uma revista vai bombar ou não. Mas na época não, a gente tinha que esperar os gráficos de venda, né, das distribuidoras e tal. Então assim, acabaram não saindo na Abril por isso, por desconhecimento mesmo e por ser um material muito recente, né? A gente não tinha como saber que aquilo ia ser um sucesso, né? Aí, esse material, como a Abril não demonstrou interesse, mais uma vez a gente acabou pegando isso daí lá na Globo. A gente precisava de títulos novos, né? Então, nesse pacote veio o Sandman, veio o V de Vingança, veio a minissérie do Pantera Negra, o Fantasma da DC, aquele formato americano também, que era um material bem bacana e pouca gente conhece hoje em dia, né? Infelizmente nunca mais relançaram isso daí, né? É um material muito legal. E a Orquídea Negra, né? E várias outras coisas bacanas, né? E aí na Globo, o Sandman foi um dos títulos mais importantes que eu cuidei, e depois a revista Wizard, né? Que foi, tipo, a última coisa que eu fiz lá na Globo, antes de sair de lá, né? E quando eu saí de lá, quando eles encerraram os quadrinhos da Image e encerraram a Wizard também, tinha uma série de mudanças lá dentro da Globo naquele momento e tal, e aí eu fiquei muito, sei lá, descontente, assim, né? Eu não queria voltar a fazer só tags, só coisas clássicas, né? Queria fazer outras coisas, né?
Aí eu trabalhei durante um tempo, depois que eu saí da Globo, trabalhei durante um tempo no estúdio do Maurício de Souza, um setor de livros, né? Eles estavam tentando desenvolver livros da Turma da Mônica, livros diferenciados, né? Para o público diferenciado. Mas acabou não rolando muito, não. Foi um momento muito difícil assim, de se trabalhar com aquele material. A gente fez uma série de projetos, mas pouquíssimos vingaram e acabaram se concretizando depois que a gente tinha saído de lá. É bem curioso isso. E aí de lá eu fui trabalhar na editora Metal Pesado, que era uma editora pequena, né? Ficava ali nos Jardins, ali, mais ou menos. E lá a gente cuidou de algumas coisas, eles lançavam muita coisa da Vertigo, né? Mas nossa, cara, como era difícil trabalhar lá, viu? Era muito complicado, viu? Era muito, assim, muito enrolado, muito difícil mesmo, né? Não vou entrar em detalhes aqui, não seria legal, mas foi muito difícil trabalhar lá. E aí depois a gente passou rapidamente, assim, pela a editora Azul, né, que publicava a Bis, né? Isso. Na época de tempo, ela comprou, meio que comprou, assim, os contratos da Metal Pesada, e aí eles criaram um selo chamado Atitude, né? Uma coisa assim. E, na verdade, a gente estava fazendo a mesma coisa que a gente fazia lá no Metal Pesado, mas numa nova casa, né? Mas não foi para frente também, não. Né? Não deu muito certo, infelizmente. Aí, na época lá, a redação que a gente tinha lá no Metal Pesado e na Atitude, éramos eu, o Maurício Muniz, né? E o Ricardo Giassetti. A gente se dava muito bem e tal, e a gente saiu da Atitude e resolveu abrir uma editora própria, que era a Pandora Books. Né? A gente queria trazer para cá os materiais da 2000 AD. A gente começou com uma minissérie do Zenith, né? E lançou algumas edições depois do Juiz Dredd, e a gente lançou uma saga inteira assim do Slane, né, aquele guerreiro celta, toda aquela fase do Simon Bisley, né? A gente lançou inteirinho e tal. E a gente lançou um Sin City também, alguns livros lá pela Pandora Books. A gente lançou até Marvel também, mais uma vez fazendo uma espécie de molecagem, né, com Abril de novo. A gente lançou o Almanac Marvel lá pela Pandora Books. Então tinha Deadpool, tinha Justiceiro, tinha umas coisas bem legais assim, mas a pressão foi muito grande, né? Porque na época também, o que aconteceu? Foi um ponto de virada muito importante no mercado brasileiro, que estava começando a entrar no Brasil a Panini, né? Então a Panini até então ela só existia aqui através dos álbuns de figurinhas. E de repente eles assumem o controle da Marvel, né, e da DC, e aí a Abril deixa de publicar esses materiais. Eles tentaram até fazer várias coisas diferentes, lançaram aquele material premium, né, que eram umas edições bem bonitas, com papel de luxo, capa plastificada e tal. Depois foram para o lado completamente oposto, lançaram coisas em formatinho, com menos páginas, né, e tal. E, nossa, foi uma loucura aquele momento. E aí, de repente, os títulos da Marvel começaram a ser produzidos pela Panini. E aí, de lá eu fui trabalhar na Devir. Né? Os donos da Devir, os donos da Devir eram amigos meus, antigos, né? O Mauro dos Prazeres e o Douglas Reis. Aí eles me convidaram para trabalhar lá, eles queriam aumentar o setor de quadrinhos, que até então eles estavam lançando só material de humor brasileiro, né? Aqueles quadrinhos do Níquel Náusea, né? Do Fernando Gonzalez, materiais do Laerte, do Angeli, tinha muita gente assim, né? E então o forte deles era só quadrinho nacional e geralmente quadrinho de humor, né? De tiras de jornal. E eles queriam aumentar o setor de quadrinhos, e aí eu acabei indo lá para desenvolver isso, né? E também foi muito legal, porque lá eu pude lançar 300 de Esparta, o Sin City, a gente lançou todos os livros do Sin City lá pela Devir, a gente lançou várias coisas legais assim, europeias, a gente lançou o Incal, né?
os Metabarões e muita coisa bacana, assim, de quadrinhos. E assim, lá daqueles quadrinhos lá do telefonema do JP, eu vim parar aqui, né? Ô, Leandro, e a gente começou a ver novamente o Leandro aparecendo nos festivais de gibi, né, na Comic Con, tudo mais, até que chegou pouco tempo atrás, a informação, a notícia de um novo selo surgiu aí para resgatar heróis da velha guarda, né? Um selo chamado Heroica Studios, né? Conta como foi essa ideia desse novo selo, né? E de resgatar os heróis esquecidos aí. Olha o brasão. E Juninho já está com um na mão. Então, Olha o brasão, esse Heroica Studio é o nome do meu estúdio, né? De produção de quadrinhos. É o nome da minha empresa, né? E até nesse número 0 do Heróis Esquecidos, eu até explico o porquê do Heroica sem o H, né? A gente até brinca, né? Pô, mas vão achar que você errou o nome do estúdio, né? E aí eu explico direitinho que o Heroica é do italiano, é o nome de uma sinfonia famosa, né? Tal, que eu curto demais, assim. Que eu sempre trabalhei muito com música, né? Eu adoro música de tudo. E vocês vão achar bobagem isso que eu vou falar agora, mas muitas vezes eu traduzi Conan ou editei Conan ouvindo a trilha sonora do filme do Conan de fundo, né? Para inspirar mesmo, para entrar no clima total. Com assim, certeza, né? Com certeza a trilha sonora do Conan Bárbaro, o primeiro filme do Schwarzenegger, é maravilhosa, né? Do Basil Poledor. Vou usar o Carmina Burana também. Essas coisas todas estão valendo, estão ali no meu playlist de trabalho, estão todas lá, né? A inspiração melhor não tinha nada. Então, assim, eu sempre ouvi de tudo, de rock pesado, né? A música pop, a música clássica e tudo, né? Então eu descobri uma vez essa Heroica, né? Que era a Sinfonia número 3 do Beethoven, e é extremamente inspiradora. E aí eu fui atrás e descobri a história por trás disso daí, né? Tinha a ver com a admiração que o Beethoven tinha pelo Napoleão Bonaparte. Então ele fez uma sinfonia que seria dedicada a ele, né? E aí teve toda aquela coisa da Revolução Francesa, né? E do Napoleão se declarar imperador da França e tal. E aí ele ficou tão puto da vida porque ele se sentiu traído, assim, né? Como se o Napoleão, de repente, tivesse cuspido em tudo que ele tinha falado antes, né? Ele rasgou a sinfonia, apunhalou aquilo lá, jogou fora, e aí depois encontraram o material todo e descobriram a história toda por trás, né? Eu achei isso aí tão fantástico, tão legal, né? Eu falei, poxa vida, né? E eu sempre pensei nisso, se um dia eu tiver uma empresa, ela vai chamar Heroica, né? E aí chegou o momento certo, vou chamar de Heroic Studio, né? Porque tem a ver comigo, com a minha história mesmo, né? E essa história do Heróis Esquecidos, eu lancei o número 0 durante o GB SP Festival 3, que foi no último final de semana de setembro, aqui em São Paulo, lá na Liberdade, que é um evento criado pelo Wilson Simoneto e pela Helena, né? A esposa dele. E, poxa, é um dos eventos que eu mais curto, assim, né? Eu não sou muito de participar de evento, não, sabe, pessoal? Eu sempre fui muito mais de atuar nos bastidores, assim. Eu não gosto muito de participar. Mas você está mais constante ultimamente, né? Então, por necessidade mesmo, né? Talvez, né? E aí, eu participei desse evento também. O primeiro GB Festival, GBSP Festival, eu participei como palestrante. Aí eu curti tanto, né, o formato do evento, eu falei, quando eu tiver um próximo, eu quero ter uma mesa aqui, né, para vender os meus quadrinhos, né, ter uma mesa minha. E aí foi o que aconteceu ano passado. Foi muito legal, foi muito bacana, reencontrei velhos amigos, fiz novas amizades e tal. E aí, nesse ano, né, no evento desse ano, eu falei, puxa vida, eu quero vender meus quadrinhos, né, de coleção, assim, que eu estou me desfazendo,
mas eu queria ter uma coisa minha mesmo, né? Alguma coisa que eu tivesse produzido, não tivesse produzido para outras editoras, né? E aí surgiu, falar, quer saber, eu vou tirar da gaveta um projeto antigo meu, que eu sempre quis resgatar esses heróis antigos, né? Da era de ouro, dos anos 30 e 40, que é um período pelo qual eu tenho muito apreço, sabe? Eu gosto demais desse momento, assim, aquela coisa das big bands, né? Dos seriados de cinema, aquelas coisas, eu acho um período muito, muito fantástico, assim, né? Acho que é uma época, assim, e nunca vai existir outra parecida, assim, com o nível de criatividade que existia naquele momento, né? Sim. E aí, como eu sempre fui apaixonado pelos quadrinhos dessa época, eu falei, puxa vida, tem tanta coisa boa que está em domínio público e está esquecido, né? O negócio está largado, assim, muita gente nunca ouviu falar de muitos personagens fantásticos, né, que existiram na época. E aí eu resolvi fazer uma coisa do jeitinho que eu queria ter feito desde o início. Né? Eu fiz uma seleção de histórias de personagens bem importantes daquele período. Né? Então tem Bill Everett, tem muito Will Eisner, quando ele tinha estúdio de fornecedor de quadrinhos para as editoras, né? Tem Paul Gustafsson, tem Lou Fine, tem até Joe Shuster, né? O Jerry Siegel, do Superman. Então eu consegui encontrar muitas histórias importantes e reunir tudo isso numa edição só. A princípio ela ia ter 48 páginas só, mas eu fiquei com dó de tirar algumas coisas. Eu falei, não, essa primeira edição, essa edição de estreia vai ter que ter 64 no mínimo, né? E aí eu resolvi, depois de feita essa seleção, eu comecei a trabalhar nos textos, que são os textos complementares. Então, ao final de cada história, eu coloco um textinho falando de curiosidades, né? Dos autores, né? De quando a revista foi lançada, do personagem em si, do momento, né? Para dar aquela contextualização, para o leitor não ficar perdido, né? Então, quando ele lê essa revista, eu tento passar um cenário do que era o mundo naquele momento, né? Como é que as coisas funcionavam, né? E o meu foco, né, para essa revista, que vai ser um título periódico, né, agora, eu já estou trabalhando, esse é o número 0, uma edição experimental, que eu lancei lá durante o evento, e eu já anuncio o número 1, né, que vai ser uma edição especial de 80 páginas, né, vai ter mais matérias, e vai ter também uma sessão de cartas, que é uma das coisas que eu mais sinto falta na vida como leitor de quadrinhos, né? Eu não me conformo de pegar uma revista que não tem sessão de cartas. Eu queria comentar, ela também traz esse espírito de volta, porque assim, o Leandro coloca aqui anúncios antigos, né? Palavras cruzadas, né? E o que ele escreve aqui, ele usa como se fosse uma máquina de escrever antiga aqui, né? Isso, até meio falhado, assim, né? É muito legal. Exatamente. Você tá vendo o gibi da quadrinho é moda antiga, né? Quadrinho é moda antiga, então, né? eu quis dar uma cara de nostalgia mesmo, né? Então tem vários anúncios de época, né? Coisas de sabonete Palmolive, aquelas coisas antigas, assim, né? O chiclete Adams, né? Aquelas coisas bem da nossa infância, assim, que já era antigo, né? Então para dar esse clima nostálgico mesmo. A ideia é trazer esses heróis da Era de Ouro, dos anos 30 e 40, né? Ou você vai trazer até os anos 50, meados dos anos 60? Eu vou, num primeiro momento, eu vou explorar bastante esse período dos anos 30 e 40, né? Que foi o período áureo, assim, da Era de Ouro. Né? E tem muita coisa, você ficaria espantado, assim, de saber quanta coisa legal que foi lançada naquela época, né? E pouquíssima gente conhece, né, esse material. Né? Será que vamos ter Jack Kirby? Será que vamos ter Jack Kirby também aí? O número 2 vai ter Jack Kirby e Joe Simon. Depois, assim, deles no início de carreira e tal. Então, nossa, é muito legal, porque a gente vai lidar com material de grandes mestres, de nomes que são emblemáticos hoje, que estavam no início de carreira, né? E isso é muito, muito gostoso, porque a gente conhece o cara como um artista pleno, né? E de repente você está trabalhando com o material dele que tem as suas falhas, que tem as suas inseguranças e tal, e eles estavam começando a escrever e desenhar quadrinhos, né? A gente não pode esquecer também de uma outra coisa. Esse período dos anos 30 e 40, embora os quadrinhos já existissem há bastante tempo, mas eles eram
restrito só às páginas dos jornais, né? O advento da revista em quadrinho foi no início dos anos 30, que nada mais eram do que compilações de tiras de jornal em forma de revista, de livro, né? Uhum. Então, de repente, eles viram que isso aí dava tão certo, né, que funcionava tão bem, eles falaram, bom, a gente precisa de mais revista, né? E não tinha mais, porque eles já tinham usado os materiais de tira de jornal, né? Então, para você ter um livro com tira de jornal, você tinha que esperar meses, né, para ter as tiras disponíveis, né? E aí é que começaram a desenvolver histórias em quadrinhos no formato de página de revista, né? É uma coisa muito louca. Então, da mesma forma que nos anos 80 ninguém sabia muito bem o que eram os quadrinhos adultos, os quadrinhos de luxo e tal, nos anos 30 ninguém sabia se a revista em quadrinho era uma coisa que ia dar certo, né? Uhum. Era uma incerteza, era uma grande incógnita, né, para os editores. Mas aí, com o advento do Action Comics 1, do Superman, né, com a estreia dele, isso mudou completamente o rumo de tudo, né? De repente, as revistas em quadrinhos não tinham só histórias de humor, de faroeste, tinha esse gênero completamente novo, que ninguém sabia muito bem se era fantasia ou se era ficção científica, que era o gênero do super-herói, né? Que era uma coisa que estava começando naquele momento, né? Então, o que eu falo, né, essa Heróis Esquecidos número 0, que eu lancei agora, ela mostra um pouquinho do que foi a gênese do período de super-heróis nos quadrinhos americanos. Agora, Leandro, como adquirir, assim, a produção e distribuição está sendo independente, você está fazendo tudo? Então, como é que os fãs da velha guarda aqui, como eu e o Juninho, vão conseguir esse material? Então, Eu isso tô... foi... Sim. Por enquanto, as revistas podem ser adquiridas comigo, né, através do meu contato, sim, pelo Facebook, pelo Instagram, né, que é fácil de me encontrar por lá. Mas eu já estou desenvolvendo uma página no Face, no Instagram do Heroica Studio, né, para ficar mais fácil também, poder divulgar. E muito em breve ela vai estar disponível também na Amazon, né? A gente está fazendo uma parceria com os amigos nossos do Sul para ter a distribuição da Amazon. A partir do número 1 do Heróis Esquecidos, vai ser tudo muito mais fácil de encontrar. Ela já vai estar em algumas comic shops também, algumas redes de livros também, ela já vai estar disponível, né? Que massa, que massa. Eu já estou louco aqui para ter esse material nas mãos. Esses leitores das antigas, se não tivesse tipo eu e Juninho, a gente fica flor da pele querendo logo esse material para poder ler. Porque Leandro, primeiro, quando a gente começou a ler, isso aí já era antigo, né? E dificílimo de se conseguir. Então, quanto material bom a gente não aproveitou, não teve o prazer de ler, e agora, com esse resgate, a gente vai ter oportunidade, né? De tanta coisa boa lá dos primórdios dos quadrinhos, né? Da massificação dos super-heróis. Então, isso é uma oportunidade muito, 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 muito grande, muito legal. E aí a gente fica louco, doido para chegar logo assim. Cara, eu posso dizer que é uma realização, assim, para mim como profissional, poder agora, depois de tanto tempo atuando na área, poder fazer uma coisa desse tipo, né? Eu tenho, assim, acima de tudo, muito respeito, né, por esse material. Tenho uma reverência, assim, por todos esses artistas, né, por todo esse período, tudo. Porque, numa primeira olhada, você pode até achar, assim, erroneamente, que as histórias eram bobinhas, era tudo muito ingênuo, né? Mas, cara, tem umas sacadas, assim, né? Tinha um grau de violência, sem essa coisa chata que a gente vive hoje, de politicamente correto e tudo, né? Eram coisas, assim, do dia a dia de cada autor, né? E tinha umas sacadas, assim, umas ideias, cara, que eram fenomenais, assim. Era aquela coisa de pureza, assim, sabe? Não tinha influência de nada. Não existia celular, não existia... A TV estava começando, né, a ser distribuída. Então era um período muito, assim,
fazia com que as pessoas tivessem uma criatividade mais exacerbada, né? As pessoas criativas eram criativas de fato mesmo, não era coisa requentada como a gente vê hoje, né? Muitas vezes você vê... Eu tô cansado de ver quadrinhos atuais assim, estão fazendo um puta sucesso, aí eu olho aquilo e falei, pô, mas isso aí eu li já nos anos 70, sabe, assim, só que tá com uma roupagem diferente, tá com uma outra cara, mas a história é a mesma coisa, praticamente. Desculpa, uma pesquisa simples aqui, que é dos quadrinhos, fez o envolvimento do Leandro em 900 títulos, cara. Só? Aí, pra você ter uma ideia, desde o Superman lá, em 87, passa pelo Gilgamesh, Akira, essas coisas todas da Globo, de graphic novel, 10 Antes da Besta. O cara faz parte da nossa vida, né, Jussão? Muita coisa, meu. Eu não sabia que era tanta coisa assim, não. E tem coisa que nem tá lá, porque tem até uma revelação, assim, né? Agora não tem problema. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava na Devir, a gente tem um contrato de exclusividade e tudo, né? Mas, assim, foi quando a Salvat começou a lançar algumas coleções, né? Eles lançaram aquela coleção preta, né, de graphic novel, e depois teve aquela coleção vermelha, os heróis mais poderosos da Marvel. Sim, da Marvel, isso. Eu e um amigo meu, meu parceiro de trabalho, assim, que é o Rui Alves, ele mora em Portugal, na cidade do Porto, né? A gente trabalha, assim, nesse esquema, né? Ele trabalha lá, cuidando da parte de diagramação, de arte, e eu trabalho aqui cuidando da parte de texto e de fechamento final, né? E tem o Paulo Tavares que cuida da parte de letras, né? Que é um amigo meu das antigas, assim, né? De quando eu comecei a trabalhar. Mas assim, aquela coleção vermelha, os heróis mais poderosos, a gente produzia, né? Mas não podia usar nome, né? A gente não podia usar o nosso, eu não podia usar o meu nome, né? Então eu tinha uns pseudônimos assim que eu usava. Pseudônimo do Leandro, que eu vou olhar na minha coleção ali. A partir do número, a gente fez a partir do número 11, se eu não me engano, da coleção vermelha, até o finalzinho dela, né? Até o número 100. Então, assim, qualquer nome estranho que você vê por lá, assim, com certeza vai ser eu, tipo, como tradutor. Eu vou olhar, eu vou conferir. Legal. Né? Então, assim, deve ter mais do que 900 aí por causa dessas coisas aí também, né? Vinho, olha aí, já passou de 1000, Vinho. Passou de 1000. Que legal, né, Gilson? Que honra para os dois nerds essa presença. Demais, demais. Eu fiquei muito feliz, Lênin. Quero, assim, muito agradecer por você ter vindo prosear com a gente aqui. Era um desejo nosso já de muito tempo. Ainda bem que as coisas conspiraram a favor, e agora chegou o tempo da gente poder conversar contigo. Eu, por mim, ficava mais 3 horas conversando, porque adoro essas histórias de bastidores, sabe? Criação. A gente é muito apaixonado por quadrinhos. E quando a gente... Eu estou vendo atrás de você, Wilson, tem um quadro com Star Wars, né? Com aquele pôster clássico, né? Aqui é o velho Guerra nas Estrelas, Leandro. Guerra nas Estrelas, isso mesmo. Meu tempo era Guerra nas Estrelas, que eu fui assistir lá na São João ainda, lá no Cinemétrico, né? Aqui, ó, no São João, aqui, ó. Eu vou longe do Guanabara. Pertinho. No Guanabara, o Cinemétrico era quase do lado da livraria Muito Prazer, né? Que eu citei no início da conversa aqui. E eu lembro que essa arte aí, né? Essa arte clássica do pôster original do Guerra nas Estrelas, nossa, cara, eu lembro quando saiu aquele álbum de figurinhas pela Abril, eu fiquei maluco com aquilo, cara. Eu não me dei por contente enquanto eu não completasse aquele álbum, né? E era um terror, né, cara? Pra gente fazer álbum de figurinhas, completar, era uma tristeza. E aí, nossa, eu lembro que eu gastei uma grana, cara. Foram muitas mesadas e muitos lanches de escola que eu transformei em pacotinho de figurinha. E foi curioso, cara, quando chegou naquela quantidade mínima que você podia pedir direto para a editora para completar o álbum, falei, putz, agora eu vou conseguir completar meu primeiro álbum, né, que era o Guerra nas Estrelas. Cara, não é que quando chegou na minha carta um envelope da Abril, né, e tal, com as figurinhas, não é que veio faltando um cromo, cara, e eu não podia pedir outro cromo para poder completar o álbum, né? Para completar. Fiquei desolado, cara. Fiquei acabado.
Não E aí, completei cara, o álbum. né, eu sabia qual figurinha que era. Era uma figurinha que tinha aquele veículo, né? Que o Ben Kenobi usa no deserto, né? Sim, aquele flutuador Um lá. hovercraft magnético e tal. Ele estava estacionado lá na cidade, né? Em Mos Eisley, né? E aí eu sabia qual cromo que era exatamente, porque no álbum de figurinha dos meus amigos, eles tiveram a sorte de ter essa figurinha. E ninguém se dignou a me dar aquela figurinha para eu completar o meu álbum, né? Aí o meu tio viu aquilo lá e tal, e ele falou, pô, mas eu já vi essa imagem aqui em algum lugar, né? Aí passaram-se uns dias e tal, ele veio, ele recortou de uma revista, não sei que revista que era, mas era uma revista que falava de cinema, uma coisa assim, era exatamente o mesmo cromo, o mesmo tamanho, aí eu completei meu álbum por causa dessa coisa, né? Aí Mas foi foi um muita terror, cara, foram sorte. momentos tensos naquela época, viu? Aí foi muita sorte, porque você encontrar a mesma imagem, o mesmo Putz, formatinho. Pô, E era curioso, né? Porque assim, até isso dá para explicar numa boa. Esses álbuns, eles eram feitos tudo com aproveitamento de material de divulgação que os estúdios mandavam, né, para as empresas, né, então o mesmo cromo que eles usavam para ilustrar uma matéria era a mesma imagem que eles usavam para fazer a figurinha, né, mudava só o tamanho, essas coisas todas, né, mas era a mesma foto, né, e eu dei a sorte, né, fantástica de estar no mesmo tamanho de uma figurinha, né, falei, agora sim, agora o meu álbum está completo, né. ele tem um super tio, né, porque foi o tio que Pois é, cara, pois é. Isso foi mais sorte ainda, viu? Olha, se tivesse faltando no meu álbum e tivesse no álbum do Juninho, eu ia lá, ele desse bobeira, eu ia lá e pegava o álbum dele. Eu ia fazer isso. Coisa de moleque. Molecagem mesmo, né? Mas acho que isso aí até dá para explicar, né, Gilson e Juninho, né? Porque acho que quem curte quadrinhos, né, há tanto tempo que nem a gente, assim, acho que vocês vão concordar comigo. Eu me sinto moleque ainda, sabe? Acho que o fato de continuar lendo quadrinhos, de gostar de quadrinhos, manteve vivo em mim essa essência do que é ser moleque mesmo, né? De saber curtir as coisas, né? Se divertir, dar risada, e acho que é isso mesmo, né? Quadrinho é isso, né? É entretenimento, né? Tem que passar uma coisa boa. E não se trata de ser um adulto infantilóide. Não é isso, não. Não, de forma alguma. Não é o que é a síndrome do Peter Pan, não. Não é isso. De jeito não nenhum. Se trata disso. É manter o moleque vivo dentro da gente, né? Eternamente. Mas mexe muito com a memória visual, né? Vocês lembrar do negócio que você não tem, e você viu em outro lugar, e outra pessoa viu. Cara, como isso é legal, né? Como a gente prestava atenção no pouco que a gente tinha, né? Como a gente lia, é barato. A gente pegava tudo, né? Não é à toa que surgiu o tal do troféu Catapioide de Abril, né? Os leitores pegavam tudo, não deixavam escapar nada, né? Ô, Leandro, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui, por ter projetado com a gente, papo sensacional, tá? A gente ficou muito feliz, espero que você volte mais vezes aqui, já que a gente conseguiu fazer esse elo de ligação aí, o Juninho fez a ponte direitinho e deu certo. E os dois nerds são muito fãs do material clássico, né? A gente gosta muito da Era de Ouro, da Era de Prata, da Era de Bronze. E a gente gosta de conversar com gente que é tão apaixonada quanto a gente por quadrinhos, né? Então, bom, cara. Então, por isso que eu me senti em casa aqui conversando com vocês, cara. Foi um prazer bater papo aí, ter um dedinho de prosa aí com vocês, hein? Ei, Juninho, valeu ou não valeu, Juninho? Pô, demais. Que presença ilustre. Muito obrigado, né? Cara, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando desse projeto novo também. Né? E vão, com certeza, me ajudar a divulgar isso aí, porque tenho certeza que o pessoal, ao assistir esse vídeo depois, podem entrar em contato comigo e também. Que legal, que prazer foi conversar com o Leandro Luiz de Delmanto, um verdadeiro ícone dos quadrinhos. Os velhos fãs aqui, Gilson e Juninho, adoraram demais. Eu tenho certeza que você também curtiu. E então aproveita, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito.
indica o nosso canal para os seus amigos. A gente gostaria muito que você nos ajudasse a promover essa paixão que é os quadrinhos, tá? Dois nerds não entendem nada de versos, mas eles adoram uma boa prosa. E a prosa de hoje foi legal demais. A gente volta a qualquer momento. Valeu, pessoal.